E o Corinthians respondeu se pode contratar Arthur Cabral, especulação que começou nas últimas horas. Centroavante de 27 anos de idade, que ganha R$ 1.400.000 por mês no Botafogo, um único gol na temporada, ele tem 6 gols desde que foi contratado na metade do ano passado, operação de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, um dos piores negócios recentes da história do Botafogo. O Botafogo adoraria se livrar do Arthur Cabral e o nome foi sugerido ao Corinthians. O que eu ouvi de um dirigente importante do Timão é de que houve um primeiro contato para entender as condições, mas a repercussão foi tão negativa no Parque São Jorge em relação a esse nome que dificilmente Arthur Cabral será contratado. A menos que o Botafogo tope emprestá-lo, bancando a maior parte dos vencimentos, acho que esse negócio não deve acontecer. Só para completar, registrar que o Corinthians seguiu sem vencer nesse final de semana, empate 1-1 contra o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians até abre o placar com o primeiro gol do Memphis Depay na temporada em seu 11º jogo. Mais uma falha tosca do Gabriel Paulista permitiu que o Gabigol empatasse ainda no primeiro tempo. 5 jogos seguidos sem vitória do Corinthians. Esse é o maior jejum da era Dorival Júnior, se igualando ao do ano passado, entre maio e julho. O Dorival também chegou a ficar 5 partidas sem vitória. Na oportunidade ele balançou, agora mais uma vez está balançando, vai precisar de resultados para escapar da demissão. A gente estava falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso. Certo? Certo. E aí é o seguinte, a gente falou do Dorival, mas tem o Arthur Cabral. Sim, mas Porque outra questão. É outra questão, mas essa é uma questão concreta. É, uma questão concreta não, porque é só uma negociação inicial. Ah, mas tem a negociação. O Corinthians quer o Arthur Cabral? O Corinthians quer o Arthur Cabral, o Corinthians trata com muito pé no chão essa conversa, porque, vamos lá, o Arthur Cabral é um jogador que tem um salário alto, o Arthur Cabral é um jogador que não está num momento bom no Botafogo. A notícia ontem repercutiu, evidentemente, notícia, aliás, trazida em primeira mão aqui pela gente na ESPN, eu, Felipe Andrade, Bruno Andrade e o Felipe Silva. Para encurtar, né? Felipe Isso. Andrade, é o Andrade e o Felipe. Pronto. Valeu, André Vicari. O Bruno Hernan. Bruno Hernan, André Vicari. Celso Ruth no Corinthians. Assim, só para retomar aqui, o Corinthians trata essa negociação, conversa, essa abertura de conversas com o Arthur Cabral com muito pé no chão, porque existem alguns fatores. Primeiro, o alto salário do Arthur Cabral no Botafogo, o momento dele no Botafogo que não é bom, mas existe uma conversa iniciada já com o departamento de futebol, representantes do Arthur Cabral e Botafogo, mas ainda precisa sempre daquela coisa da aprovação do Osmar Stabile. E tem a questão da torcida, da opinião da torcida. Lembrando que a torcida já derrubou a negociação. Já. Duas ou 3 vezes, pelo menos, né? Saída e chegada. Saída de quem? Do foi? André? Não, e a do Choca. Não, o Choca foi num Exames médicos. Não, foi o Torino, Não, né? Choca não. Do Kaká. Kaká no Atlético Paranaense. Foi o Kaká? Não. As duas que o Corinthians Não. derrubou foi do Rony. Não, Kaique do Bahia, Kaique do Bahia, o Alisson, São Paulo. Rony e a ida do André Rony. pro Milan. O Rony, assim, vou falar a informação que eu tenho. O Rony já estava se preparando, né, para olhar apartamento em São Paulo. Inclusive, eu soube que ele iria alugar um apartamento no Tatuapé, que é próximo ali do CT, que fica próximo ali de tudo no Corinthians. E você lembrou bem a do André, o valor que seria negociado com o Milan. O valor, quando a gente traz a notícia aqui na ESPN, aliás, coincidência ou não, todas essas notícias nossas aqui da ESPN. Todas nossas. 17 milhões de euros. Aí a torcida fica maluca, pé atrás. Alisson, tem que pagar 1 milhão, tal, não sei o quê, muita gente falando, negócio, a gente falando, o negócio está fechado. Inclusive o Alisson foi pro CT do Corinthians. Foi lá. Que é negócio mais fechado do que Bateu esse, na porta. né? E aí voltou. Rony, mesma coisa. A gente bancando aqui, olha, tá avançado, tá pela liberação pro Galo. O Corinthians iria pedir a liberação do Galo, o Rony iria viajar. Mas você acha que essa do E aí Arthur voltou. Cabral, eles estão esperando ver a reação? Mas aí é feio, assim, a opinião aqui, é feio você ficar esperando sempre a reação da torcida para contratar um jogador. Tem que ter convicção Tem se convicção você vai ou contratar não, é isso aí. Porque você vai ter
Você tem o Yuri Alberto que está voltando, que é o dono da posição. Mas não vai ter Você tem o, rejeição com o você tem o Arthur Cabral. Guinegão. Você tem o Pedro Raul e agora o Arthur Cabral? O que é de informação assim, o Corinthians entende que precisa da contratação de um novo atacante, um novo camisa 9, por quê? Pedro Raul ainda não rendeu essa temporada. O Guinegão ainda não rendeu essa temporada. E também essa questão que o Hernan falou do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto se lesionou e o Corinthians tinha 2 jogadores de frente que não estavam rendendo. Então você pensa no Arthur Cabral como uma solução caso o Yuri Alberto não esteja bem, esteja lesionado. Então tem a questão do Arthur Cabral. E o Arthur Cabral, nessa negociação, o Pedro Raul, não sei se o Bruno tem essa, mas se vocês ouviram alguma coisa, o Galindo está perguntando, do Pedro Raul ir para o Botafogo. Já posso responder. Quem falou isso? O Galindo. Responde aí. Perguntou, o Galindo perguntou. Perguntou. Não, mas o Galindo perguntou também, e eu tenho certeza que é por conta de muitas pessoas nas redes sociais que tentaram colocar essa equação em conjunto, né? Pô, se vem o Arthur Cabral, talvez envolva o Pedro Raul. O que eu tenho por enquanto, mandei uma mensagem mais cedo para uma pessoa que trabalha com o Pedro Raul, perguntando se faz sentido esse burburinho, porque por enquanto é um burburinho, até pode ser realidade depois, mas por enquanto é burburinho, se há possibilidade, se existe algum movimento de Pedro Raul para o Botafogo. E a resposta foi, ninguém do Botafogo me chamou ainda. Até pode existir alguma coisa, mas como os representantes do Pedro Raul não receberam nada, a minha interpretação lógica é que por enquanto não tem nada. Se vai acontecer depois é outra história. Por enquanto mesmo concreto é mesmo essa conversa, esse início de conversa entre Corinthians e Botafogo pelo Arthur Cabral. Então você só considera, eu considero só ele regular porque você não fez os 3 contra o Curitiba. Não foi você que fez essa pergunta do Curitiba para ele não, né? Não. Ele ficou bravo aí. Já foi o Curitiba. Já foi Tem que nada. lembrar que... semana, tá vendo? A semana é sempre de pontos corridos, você analisa sempre os 2 resultados. Então, esse ponto aí, eu acho que é um bom ponto, mas está longe de ser maravilhoso, etc., realmente porque não fez contra o Curitiba. Acho que o time joga melhor, como ele disse, também o começo eu não gostei, mas depois o time se assenta em campo, entende o 3-5-2 que o Santos entrou para poder... O Arnaldo tinha falado aqui, né, para poder ter Gabigol e Neymar, alguma coisa precisaria ser feita, e ela foi feita, ele inventou um 3-5-2 que o Santos nem joga assim, com Rony de ala e Barreal na outra ala, para poder dar sustentação e o pessoal correr para os 2 lá da frente, que não marcam nem consulta. E o Corinthians, então, se comporta bem, o Brasão faz algumas defesas, o Corinthians joga melhor, o Hugo Souza praticamente não fez uma defesa no jogo, assim, que eu me lembro, assim, não teve defesas nem muito claras, e o Corinthians poderia sim ter vencido, não consegue curtir muito a vitória, porque não faz 1-0, deu menos de 20 minutos, 15 minutos, Gabriel Paulista erra, e aí são coisas que você não você não controla, tem coisas que o jogador às vezes faz e você, como treinador, como os demais jogadores, você não vai controlar, o cara vai dar uma espirrada de taco daquele jeito, perde a bola e você toma um empate. Algumas boas notícias aí, o Memphis fez seu primeiro gol no ano, né? A gente cobrava isso na quinta, na sexta-feira ele fez um gol, um bonito gol que ele faz, ele participa de outros lances que se tivesse a colaboração dos demais, certamente teria acontecido coisa melhor. O que fica exemplar aí nisso é a falta, né? 49 do segundo tempo, ele bate a falta por baixo da barreira. O Santos não tinha um jogador a menos e ele não coloca ninguém deitado. Ele percebe isso, bate por baixo da barreira. Olha, eu acho que a chance de gol era grande, porque a bola ia sair forte. Só que o Gustavo Henrique, que estava fazendo a sombra da barreira, ele vem para trás da barreira para não atrapalhar. Só que a bola é batida no chão e atrapalha o Memphis. E aí perde essa última chance. De qualquer maneira, acho que o torcedor cobrava. Na sexta teve a reunião das organizadas com os jogadores, exatamente cobrando uma postura mais decente. Essa postura aconteceu, o Corinthians joga melhor. E a ver o que vai fazer agora, porque agora é quinta-feira, lá na Arena Condá, sempre com a logística difícil, aquele aeroporto que vira e mexe está fechado, às vezes você não consegue nem voltar no dia seguinte, só que domingo tem o Flamengo. Então, de quinta a domingo, a ver o que vai acontecer. Ele deixa claro que Jesse Lingard ainda vai precisar de uns 10 dias, ou seja, estou imaginando que então nem contra o Flamengo, por mais que a parte... Só após a data FIFA. Ele cita ali jogadores, vai acontecer esse tipo de situação. Esse tipo de situação que ele quis dizer é jogadores fora até do banco
Ontem ele teve que tirar o Dieguinho do banco, tirou o João Pedro Choca e o Labial, os 3 ficaram fora por opção técnica, porque tinha mais jogadores mesmo. Agora o Yuri deve voltar na quinta, mais alguém vai ter que também ficar fora. E talvez ele possa segurar os pendurados, né? Os 2 laterais estão pendurados, Ranieri pendurado, alguns jogadores pendurados, e tem o Flamengo domingo em casa. Mas assim, de qualquer maneira, acho que o time se comporta bem, controla bem o Neymar, que praticamente não faz nada no jogo. Foi um bom jogo do Corinthians, assim, se eu pudesse resumir, eu gostei. Jogar na Vila nunca é simples, o Santos trata lá, o jeito que estava o estádio, como a gente falava aqui na sexta, o Santos trata o Corinthians como final de Copa do Mundo, então acho que o time teve um bom comportamento lá sim. Massa, Dorival tendo que perguntar sobre desempenho, sobre torcida, sobre não sei o quê, sobre se está jogando bem, se está jogando mal, se ele se preocupa, e lá em Minas o Tite é demitido. Significa? Significa. Sempre significa. Para Tite e Corinthians a relação não é a mesma coisa. Ele não assumiu o Corinthians há pouco porque teve como é que a gente fala quando a pessoa tem Foi uma crise emocional. Crise de ansiedade. Isso. Sabe? Ansiedade. Estava acertado. Talvez agora que ele está um pouquinho mais forte, né? Talvez esteja um pouco mais forte mentalmente, ele possa pensar nisso. Mas nem vou discutir isso enquanto o Dorival for treinador do Corinthians, que não seria honesto da minha parte. A gente pode discutir por que é que o Corinthians joga essa água com açúcar aí que joga, né? Sendo que o time é o mesmo, o elenco deu uma mexida, melhorou com relação ao que vinha, tem mais jogadores. Evidente, jogadores estão chegando, né? O Zacarias ainda está aí chegando, o Lingard também está chegando. O Corinthians se apresentou depois, largou tudo para ganhar a Recopa. Dá para entender isso. Ele ganhou a Recopa, né? Depois foi a Supercopa. Depois foi eliminado de forma bizonha contra o Novo Horizontino. E não bote a culpa no pote, tá? O Corinthians tem obrigação de jogar com o Novo Horizontino e ir bem, certo? Ou pelo menos levar para os pênaltis, né? Então é isso que ele tem que explicar, cara. Nada tem a ver com o Tite, a saída do Tite e tal, mas ele tem que explicar porque o time dele rende pouco, né? E quando eu fiz 1-0, eu falei, cara, vai jogar até quinta-feira que vem e vai terminar 1-0. É que o Gabriel Paulista cometeu um erro. Feio. E assim, eu entendo que o corintiano não discute muito desempenho, assim, sabe? Se o time entregar a luta, a raça e tal, buscar o resultado até o final, ok, né? Pro corintiano tá ok. É diferente um pouco do palmeirense, né? São jeitos diferentes de ver o time e a vida. Ponto. Não tem juízo de valor aqui, não. Mas, dentro da expectativa do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é a 10ª colocação, tá louco de bom resultado. Já falar já do Neymar e tudo mais, mas dá para falar também um pouco sobre o Santos, Arnaldo. Como foi aquele jogo importante, não sei o que e tal. O Vojvoda virou o time de ponta cabeça para encaixar os dois. Neymar ficou devendo, o Gabigol ainda fez um gol. Assim, né? Primeiro, o Vojvoda suspenso, né? Desde que ele entrou, me parece... Aliás, ele conviveu com o filho do Tite, né? Que agora saiu do Cruzeiro com o pai. Ele me parece um pouco refém das circunstâncias. Talvez alguns incômodos do Dorival também tenham alguma relação com essa falta de completa autonomia, né? E acho que em relação a ele, assim, eu acho que não foi só uma questão de carteirada, tem que colocar o Neymar e o Gabigol. Ele coloca também porque o Gabigol deu um sinal no jogo anterior contra o Mirassol. O cara fez 2 gols no final do jogo. E o Gabigol não foi mal. E o Gabigol estava bem... O Gabigol fez um gol de arrancada que ele não fazia faz bastante tempo. O Gabriel errou, sim. Mas o Gabigol, recente, ele não arrancava e parava dentro do gol. Apesar do campo seco, como reclamou o Neymar, né? Porque o campo estava, de fato, quebrou seco. A irrigação. Quebrou a irrigação. Para jogadores como o Neymar, que é acostumado a jogar na Europa, tal, quanto mais rápido o campo, melhor. Então, assim, na verdade, ele mudou o esquema todo para ter os dois. Mas o Gabigol tinha que jogar. A questão é se o Neymar tem que jogar. E para mim, Tironi, aquela coisa de ficar fora em Mirassol,
não ajudou o Neymar para esse jogo. Pelo contrário, eu acho que quebrou o ritmo do Neymar. O Neymar tinha também dado um sinal contra o Vasco. É difícil administrar um time assim, né? Um deu um sinal contra o Vasco, outro deu um sinal contra o Mirassol, vão juntá-los. Porque contra o Vasco não jogou o Gabigol, saiu o Gabigol para jogar o Neymar. Se a cada jogo o técnico tiver que pensar que ele tem que mudar um sistema para acomodar os dois principais, ainda mais na sua casa, ele tá roubado. E ele tá roubado, porque ele vai ter que fazer isso. Ele tá roubado. Ele vai ter que jogar com 3 zagueiros, 3 volantes para poder aí liberar os alas para poder ter o Neymar e o Gabigol. Ainda é importante para a satisfação do Neymar que pelo menos ele fez uma sombra ali no Gabriel e a bola bateu na canela dele e sobrou pro Gabigol. Agora, na hora do Gabriel, no abafo. Exato. Agora, o gol do Corinthians, em que pese ter sido um golaço, de fato, contra-ataque legal, mas é aquela história, né? Tá muito bagunçado. Lá com 3 zagueiros, com não sei o que, toma um contra-ataque de escanteio, né? Exatamente. O negócio é duro. Não, o time é muito bagunçado. Muito bagunçado. Impressionante. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.